Que coisas me impedem de ter ao Espírito Santo? Para responder a esta pergunta, nós outros temos que meditar, pensar nesses versículos aqui. Ponga bastante atenção. Se o Espírito Santo nos dá vida, andemos guiados por el Espírito. Isso está em Gálatas 5:25. Ou seja, andemos guiados. Ele nos guia. O Espírito Santo que Deus ha dado a quienes lhe obedecem. A quienes lhe obedecem. Obedecer a Ele. Hechos 5:32. Ele que obedece seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. Aquele que obedece seus mandamentos, Deus permanece nele. 1 João 3:24. Pero quando Ele, o Espírito de verdade, venga, o Espírito Santo, os guiará a toda a verdade. Ele os guiará a la verdade. João 16:13. Se eu poderia mencionar, dizer, determinar algo que impede uno de receber o Espírito Santo, você que não tem, a única coisa que eu poderia afirmar é que uno quer viver a sua maneira. Não há nada mais que pode impedir uno de receber o Espírito Santo. Porque quando uno tem sua maneira de viver, já tem seus projetos, já tem determinado como ele vê as coisas, não é como Deus ensinar a ele uma nova maneira. E o Espírito Santo vem para isso. Quando eu chego à igreja, o Espírito Santo começa a revelar-me a vontade dele. O Espírito Santo começa a dar-me a vontade dele. E eu tenho que renunciar a minha vontade. Não é como manter as duas vontades. A maneira em que eu vejo a vida sentimental, eu vou ter que renunciar para aprender a maneira que ele me vai ensinar. Ele me vai guiar a toda a verdade. Porque a vida em que vivemos é uma mentira. A maneira em que vemos a parte sentimental, a vida sentimental é uma mentira. A maneira em que vemos o trato da família é uma mentira. O trato que temos com o dinheiro, com a prosperidade. Este mundo nos ensina a ter o dinheiro como forma de segurança, de proteção, de prosperar, de fazer minhas vontades. O que o Espírito Santo me ensina é que eu devo depender apenas de Deus. E que tudo o que tenho de recursos materiais é para servir a Deus, honrar a Deus e nunca me apegar a isso, nunca ter isso como uma fonte de segurança. Quando eu tenho esta consciência, então eu começo a obedecer à voz do Espírito Santo. Ele me vai revelando, me vai falando várias coisas e eu vou renunciando no que eu sei, da maneira que eu sei. Então, o Espírito Santo vem sobre um e ele bautiza. Você tem que entender que o Espírito Santo vendrá sobre você, se você crê, e esta crença reflete você uma renúncia de tudo o que você já aprendeu e uma disposição de aprender as coisas de la maneira de Ele, la maneira correta. Principalmente seus sonhos, projetos, futuro, toda a mentalidade, pensamento que você tem com relação ao seu futuro, há que estar disposto a renunciar para que Ele te guie à verdade, para que Ele te guie aos mandamentos dele, para que Ele te guie à vontade dele, para que você o obedeça. Então, o que te pode impedir de receber o Espírito Santo? Você aún ter muitas coisas que você quer fazer a sua maneira, que você vê que sua maneira é a melhor, em que você defende isso, que você quer, seus desejos, sua vontade. Comece a renunciar a isso. Comece a renunciar a sua vontade. Comece a renunciar a coisas que lhe gusta, que lhe agrada, como sempre ensinamos nos ajunos, não ajuno apenas de comida, mas de coisas que lhe gusta em favor de Deus. Isso te vai levar a uma obediência, a uma renúncia e ao bautismo com o Espírito Santo. Então, eu dejo esta pergunta com esta resposta de hoje. O que te pode impedir, a única coisa que pode impedir seu bautismo com o Espírito Santo é você querer aún viver a sua maneira.